Imagine o inferno, explosões por todos os lados, a terra tremendo, o ar irrespirável. Você vê seus amigos serem despedaçados ao seu lado. O medo não é apenas uma emoção. Ele se torna físico, consumindo sua mente e seu corpo. Agora, imagine que, nesse estado, você comete o erro de tentar sobreviver, de correr antes de encolher, de não conseguir mais lutar. E por esse erro, seus próprios companheiros são obrigados a formar um pelotão e atirar em você. Esta é a história dos homens que foram fuzilados não pelo inimigo, mas pela sua própria pátria. Acusados de covardia e deserção, muitos deles estavam, na verdade, sofrendo de uma doença invisível, mas mortal, o shell shock. Hoje, chamamos de transtorno de estresse pós-traumático, ou TIPT. Mas na Primeira Guerra Mundial, os médicos não entendiam o que acontecia com homens que chegavam às retaguardas tremendo incontrolavelmente, mudos, cegos ou paralisados, sem nenhum ferimento físico. Chamaram aquilo de shell shock ou choque de artilharia. Acreditava-se que o cérebro era literalmente abalado pelas explosões, mas a verdade era mais profunda. Era a mente humana atingindo seu limite máximo de horror. Estima-se que, durante a Primeira Guerra, o exército britânico tenha lidado com cerca de 80.000 casos de shell shock. Homens que, aos olhos dos comandantes tradicionais, não passavam de covardes. Mas os altos comandos dos exércitos, fossem britânicos, franceses ou alemães, tinham um problema prático: como manter milhões de homens lutando em um inferno industrializado? A resposta foi a disciplina extrema. Durante a Primeira Guerra, mais de 3.000 soldados britânicos foram condenados à morte por cortes marciais. As acusações variavam: deserção, covardia diante do inimigo, abandono de posto, até mesmo dormir durante o serviço. A grande maioria das sentenças foi comutada, mas 306 homens não tiveram a mesma sorte. Eles foram executados por seus próprios compatriotas. Por trás dos números, havia rostos e histórias. Em 7 de novembro de 1918, a apenas 4 dias do fim da guerra, os soldados Louis Harris e Ernest Jackson foram levados para o paredão. Jackson, um soldado raso, havia sido conscrito em 1916. Após passar mais de um ano em uma prisão militar, ele retornou à sua unidade em 1918, mas estava mentalmente destruído. Em seu julgamento, ele confessou: "Eu saí porque não aguentava mais o tratamento que estava recebendo. Queria fugir de tudo." Ele disse que sofria de problemas de saúde mental causados por preocupações. Seus superiores não tiveram piedade. "Condutas covardes como esta devem servir de exemplo", disseram. Ele foi fuzilado ao amanhecer, aos 32 anos. Mas talvez o caso mais chocante seja o de 3 homens do exército britânico: o sargento Joseph Stones, o cabo John MacDonald e o cabo Peter Gaggins. Em novembro de 1916, sua unidade foi atacada por morteiros. O sargento Stones saiu em patrulha com um capitão, que foi baleado. Em choque, Stones correu de volta gritando: "O inimigo está chegando." Ao ouvir o alarme, os cabos Gaggins e MacDonald recuaram 20 metros para uma trincheira de reserva prontos para revidar. O que fizeram? Recuaram para uma posição defensiva. Mas para o exército, aquilo foi deserção. Em janeiro de 1917, os 3 foram amarrados a estacas, vendados e fuzilados juntos. Um soldado que testemunhou uma execução deixou um relato arrepiante. Ele descreve como os 3 homens, Stones, MacDonald e Gaggins, foram levados para uma clareira na floresta. Amarrados a estacas,
com um envelope branco pregado sobre o coração para servir de alvo. Ao sinal, 36 balas ceifaram 3 vidas. O soldado que limpou a cena escreveu: "Peguei os pertences dos mortos. Algumas cartas, um cachimbo, cigarros, uma foto." Poderia falar do silêncio da polícia militar após ler uma carta de uma garotinha para o querido papai da neve manchada de sangue, que horrorizou os camponeses franceses. Da confissão do capelão de que nunca conhecera homens mais corajosos do que aqueles 3 com quem rezou, antes daquele amanhecer fatal. Se na Primeira Guerra o shell shock era mal compreendido, na Segunda Guerra Mundial, o regime nazista elevou a punição a um nível industrial de crueldade. Enquanto os aliados executaram muito menos soldados por deserção na Segunda Guerra, menos apenas 4 na Grã-Bretanha. A Alemanha de Hitler transformou a deserção em crime de traição contra o Estado. Estima-se que os tribunais militares nazistas tenham condenado à morte entre 18.000 e 22.000 soldados alemães por deserção ou por minar o espírito militar. Eram homens que, em muitos casos, simplesmente não aguentavam mais lutar por um regime genocida. Um desses homens foi Ludwig Baumann. Em 1942, servindo na Marinha na fronteira com a França, ele tentou desertar, foi capturado, condenado à morte e passou 10 meses no corredor da morte, acorrentado, acreditando que cada dia seria o último. Sua sentença foi comutada para a prisão perpétua. Após a guerra, ele foi tratado como um criminoso e um covarde na Alemanha Ocidental. Sua luta para limpar seu nome durou 60 anos. A história demorou, mas finalmente começou a reconhecer a injustiça. Durante décadas, as famílias dos executados viveram com a vergonha de ter um traidor ou um covarde na árvore genealógica. Só no final do século XX, a opinião pública começou a mudar. Em 2001, um memorial chamado Shock 8, fuzilados ao amanhecer, foi erguido na Inglaterra, com 306 estacas de madeira, cada uma representando um dos soldados britânicos executados. Em 2006, o governo britânico finalmente concedeu um perdão oficial a todos os 306. Uma justiça tardia, quase 90 anos depois. Na Alemanha, a luta foi mais longa. Ludwig Baumann fundou um grupo de vítimas da justiça militar nazista e lutou incansavelmente. Em 2002, o parlamento alemão anulou as condenações dos desertores. Finalmente, em 2009, as condenações dos chamados traidores de guerra também foram revogadas. Para Baumann, foi a realização tardia de uma vida inteira de humilhação e sofrimento. A história dos soldados fuzilados por seus próprios exércitos é um lembrete sombrio de que a guerra não destrói apenas corpos, mas também mentes, e que muitas vezes a linha entre a covardia e a doença é invisível aos olhos de quem nunca esteve no inferno. Eles não eram heróis no sentido clássico, eram homens comuns, que sentiram um medo incomum e que pagaram com a vida por serem, acima de tudo, humanos. Se este vídeo tocou você, compartilhe essa história, para que nunca sejam esquecidos.